Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos continuar com as nossas videoaulas. A gente continua, estamos indo para a quinta videoaula dessa série e vamos continuar falando do sistema de coordenadas cartesianas, ok? Esse sistema ele é utilizado para criar o plano cartesiano. Como o próprio nome diz, plano, então você vai numa superfície plana, coloca-se esse sistema, utiliza-se esse sistema que eu tenho chamado de ferramenta, para você localizar pontos, para você dizer onde é que o ponto está, para representar pontos, ok? Então, de acordo com os endereços do ponto, que são as coordenadas dele, a gente consegue representá-lo num plano cartesiano, certo? Bom, então nós vimos que para representar um ponto, nós precisamos de suas coordenadas. Então, por exemplo, voltamos aqui, deixa eu pegar o material. Então, todo ponto tem as suas coordenadas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ponto P, e colocar aqui -1 e 5, então o -1 é a abscissa do ponto P e o 5 é a ordenada do ponto P. Então, -5, o -1 e o 5 me dão as linhas, né? As informações que me levam até o ponto P, ok? E nesse lugar, -1 e 5, só existe um ponto, só o P. Se eu disser que existe um ponto Q e que tem coordenadas -1 e 5 também, estou dizendo que o par ordenado, que esse par ordenado e esse par ordenado são iguais. Isso significa que o ponto P e o ponto Q estão no mesmo lugar. Então eles são coincidentes, né? Não tem um lugar por P, um lugar por Q. É o mesmo lugar da superfície. Por quê? Porque as coordenadas são iguais. Então esse aqui chama-se par ordenado. Já falei bastante no vídeo anterior. Por que é um par ordenado? Porque existe uma ordem aqui. Claro que é um par, porque é um conjunto de dois. É um grupo de duas informações. Então é um par, né? Abscissa ordenada. E por que é par ordenado? Porque o primeiro sempre é a abscissa e o segundo é sempre a ordenada, certo? O primeiro eu identifico no eixo horizontal e o segundo eu identifico no eixo vertical, ok? De um modo geral, então, o par ordenado é representado por x, y. Claro que a gente usa x e y, mas pode usar outras letras também. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente diz que o par -1 e 5 é igual ao par -1 e 5. Então, para que dois pares ordenados sejam iguais, tem que ter a mesma abscissa e a mesma ordenada, ok? Então, se eu colocar isso aqui, ó, -1 e 5 e -1 e 3, esses pares ordenados não são iguais, tá? Essas informações aqui referem-se a um ponto, isso aqui a outro ponto, eles não estão no mesmo lugar. Eu não posso colocar um sinal de igual aqui, eles ficam diferentes, embora as abscissas são as mesmas. Eles estão na mesma linha vertical, portanto, um está mais acima do que o outro. Esse aqui tem abscissa 5, esse tem abscissa 3. Tranquilo? Por que eu estou falando isso? A gente vai ter que usar essas informações para responder os problemas agora. Então, os exercícios que vêm, nós estamos na página 55, pessoal, estamos continuando, né? Resolução das questões da página 55. Os exercícios que aparecem aqui, eles são elaborados no contexto, tá, do sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 37, aqui. Encontre x e y que determinam em cada caso a igualdade. Sempre que aparecer esse termo, né, encontre, determine, tá? Talvez o correto não seria encontre, determine aqui, né?
encontre x e y. Se você vai descobrir, determinar o valor do x e do y. Então, toda vez que aparecer isso, eu estou diante de uma equação, certo? Então, a equação é uma estrutura matemática que me permite calcular termos desconhecidos, valores desconhecidos. Então, o homem criou a equação, embora não esteja escrito aqui. Mas o que é para fazer? Então vamos analisar, tem que interpretar. O que está dizendo a letra A? Está dizendo que esse par ordenado aqui, ó, é igual a esse par ordenado aqui. Ora, pessoal, para que esses dois pares sejam iguais, a abscissa daqui tem que ser igual à abscissa daqui, a ordenada daqui tem que ser igual à ordenada daqui. É óbvio, ok? É muito óbvio isto. Então é simples de tudo. Então ele não quer que encontremos o valor de x e y. Então x necessariamente tem que ser o quê? 2 para ficar igual ao outro. E o y necessariamente tem que ser o quê? Menos 5. Pronto. Senão não tenho uma igualdade. Tem que respeitar. Isto é uma equação. Toda vez que aparecer uma igualdade, eu tenho que buscar o equilíbrio. Eu tenho que fazer os lados ficarem iguais. Portanto, isso só vai acontecer se o x for 2 e o y for menos 5. Tranquilo, pessoal? Simples assim. Então, questão número 37, letra A. Então, o x é igual a 2 e o y igual a menos 5. Resolvida a questão. Tranquilo? Letra B. Nossa, e agora? Mesma coisa, pessoal. O par ordenado agora é esse aqui. Eu vou até copiar ele aqui, ó. X mais 4, ó, representa a abscissa, ó, a vírgula aqui. E y menos 1 representa a ordenada. E esse par tem que ser igual a 5 e 3. Ora, pessoal, aqui não tem 5. Quem é que está no lugar da abscissa aqui, ó? X mais 4. Então, esse x mais 4 tem que ser 5. E para que isto aconteça, o x tem que ser o quê? 1, né? 1 mais 4, 5. Então, quando é que eu vou ter 5 aqui para ficar igual a esse? Quando o x for 1. Então, implica dizer que o x é igual a 1. E aqui não é 3? Então, aqui eu tenho que ter 3, ó. Esse y menos 1 tem que virar 3. E quando é que eu vou ter 3 aqui para ficar igual a outro? Quando o y for 4, porque 4 menos 1 é 3. Então, x igual a 1 e y igual a 4. Simples assim, né, pessoal? Então, é só estudar o caso. Tranquilo? Entenderam? Tá? Nem montei, nem escrevi a equação, a gente fez mentalmente, porque é um cálculo muito simples. Letra C. Então, agora aqui acho que dá um pouquinho de trabalho. A x mais y... x mais y é a abscissa, ok? Então, ficou x mais y é a abscissa e x menos 3y é a ordenada. Isso aqui é um par ordenado. Então, isso aqui é a abscissa e isso daqui é a ordenada do par. E ele tem de ser igual a 3 e 7, ó. Tranquilo? Então, esse par aqui tem que ser igual a esse. Então, significa que o x mais y tem que ser 3. Bom, só que aqui na outra proposição, na outra equação, diz que x menos o y tem que ser 7. Claro que o x daqui é o mesmo x daqui, o y daqui é o mesmo y daqui. Então, não basta satisfazer a primeira. Então, tem que achar um x e y que satisfazem esta e essa. Ou seja, o x que eu encontrar mais o y que eu encontrar tem que dar 3. E aquele x menos o triplo do y tem que dar 7. Então, quem são eles? Bom, fica um pouco complicado fazer de cabeça agora, mas se você for tentando, de repente você consegue. Quando a gente não consegue fazer a coisa mentalmente, pessoal, então você tem que resolver, fazer o passo a passo, descrever a solução. Nesse caso, eu tenho duas informações, ó, o x e o y estão no lugar da abscissa.
Então, quando eu tenho dois termos desconhecidos, eu tenho que montar um sistema de equações, ok? Então, o que eu sei? Que o x mais o y tem que ser igual a 3, ó, tem que dar 3. Mas o x menos o triplo do y tem que dar 7. Então, isso é um sisteminha. Eu estou falando sisteminha porque ele é bem simples, ok? Entenderam? Estou atrás de um x e de um y que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Ah, professor, mas não é 1 e 2? Sim, 1 mais 2 dá 3. Só que 1 e o 2 resolve aqui? Não. Ah, é 5 e menos 2. 5 e menos 2 dá certo? 5 com menos 2 dá 3. Mas se eu colocar 5 aqui, menos 2 aqui, dá certo? Não, não dá. Então, ficou difícil. Então, o que eu vou fazer? Montei o sistema e vamos resolver. Bom, pessoal, como é que se resolve um sistema? Como é que eu encontro dois valores no único contexto aqui? Como é que eu encontro x e y que se tem em duas equações? Uma das formas de resolver isto é somando as duas equações. Ó, soma esta com esta, certo? Ou ainda eu vou subtrair, vou fazer esta menos esta. Quando eu faço esta menos esta, eu vou chamar isso aqui de equação 1 e vou chamar isso aqui de equação 2, certo? Então eu vou escrever assim, ó, subtraindo 2 de 1. Então, dessa daqui eu vou tirar essa, ou seja, você faz esta menos esta. Por quê? Porque ao fazer isto, uma incógnita, o x ou o y, vai desaparecer. Se uma desaparece, porque vai dar zero, aí eu consigo encontrar o valor da outra. Assim, esta menos essa, termo a termo, ó, x menos x vai dar 0x. 1 menos 1 dá 0. Este menos esse, cuidado, ó, y menos esse que é negativo. Vou até escrever aqui, ó, y menos, porque eu estou subtraindo quem? Esse termo aqui que é negativo, ó. Então, menos 3y. Aí você faz este menos este, ó. Ah, e aqui vai ficar y, o oposto de menos é mais 3y. Y mais 3y dá o quê? 4y. Então, esse termo menos esse, ó, fiz este menos esse que deu 0, 1 menos 1 dá 0. 1 menos ou menos subtrair negativo é a mesma coisa que somar. 1 menos o menos 3 é 1 mais 3. E 1 mais 3 dá 4. Certo? Ó, 1 mais 3 dá 4. Ok? Então ficou 0x mais 4y. E faço a mesma coisa com os termos independentes. Ó, este menos este. Ó. 3 menos 7 menos 4. Por que é legal fazer isso aqui? Porque aqui ficou 0x. 0x significa que esse termo é nulo, eu não preciso dele. Então o que ficou? 4y igual a menos 4. Meu objetivo é o y, o 4 que está multiplicando, passa dividindo. Então, y igual a menos 4 dividido por 4. Está aqui o 4, passou dividindo. E menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. 4 dividido por 4 é 1. Menos dividido por mais dá menos. Portanto, o valor do y é igual a menos 1. Tudo bem? Aí, resolvi encontrei o valor do y. E agora, como é que eu acho o valor do x? Aí você vem aqui, pega uma equação que diz o seguinte: o valor do x mais o valor do y tem que ser igual a 3. Mas acabei de achar aqui o valor do y. Então, esse y aqui você coloca aqui. Então, o que vai ficar? X somado com o y, que é menos 1, é igual a 3.
Bom, pessoal, agora você pode ver de cabeça, porque é mais tranquilo de ficar aí manipulando. Qual o número que você soma com menos 1 dá 3? Somar com menos 1, pessoal, é a mesma coisa que tirar 1. Então, 4, né? Porque 4 somado com menos 1 dá 3. Se você tem 4 e tira 1, fica com 3. Portanto, implica dizer que x é igual a 4. Tá aí, pessoal, encontramos os valores. Será que dá certo o nosso problema? Vamos ver. Que valor eu achei para x? 4. E para y? Menos 1. 4 somado com menos 1 é 3? Sim, verdade. Que valor que eu achei para x? 4. E para y? Menos 1. Ó, menos 3 vezes o y, mas sendo o y menos 1, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. E 4 com 3 dá 7. Verdadeiro. Portanto, o x tem que ser 4 e o y tem que ser menos 1. Resolvido o problema. Portanto, 3 pontinhos, x igual a 4 e y igual a menos 1. Tranquilo, pessoal? Aí. Então, um pouquinho mais de trabalho, porque a gente teve que resolver um sistema. Para quem não sabe resolver sistema, né? Claro que num momento, numa aula só, é difícil você entender, mas eu dei uma dica para resolver um sistema, tá? Somam as duas equações ou subtrai, né, as duas equações. Nesse ato você consegue, nem sempre, mas nesse caso sim, a gente consegue zerar, né, eliminar uma incógnita, né, ou x ou y. E eliminando uma, significa que você consegue encontrar o valor da outra. Tranquilo, pessoal? Esta, então, era a questão número 37. É bem provável que vocês tenham que fazer questão como esta na prova, na atividade avaliativa. Vamos para a questão 38. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Muito bem. Mesma coisa, pessoal. Determine M. Em alguns casos, pessoal, nós estamos fazendo mentalmente até para facilitar o processo, tá? Determine M. Lá era para determinar x e y. Agora determine M. Então lá, questão 38. Que M? O M que faz este par ficar igual a esse. Então, a mesma coisa, ó. Então, o m ao quadrado, que está no lugar da abscissa, mais m mais 4, que está no lugar da ordenada, tem que ser igual a 16 e 0. Ou seja, o que eu tenho aqui? 16. Então, esse m ao quadrado tem que ser 16. E aqui, 0. Então, esse m mais 4 tem que ser 0. Isso está muito fácil, pessoal. Então, no lugar de m ao quadrado, tem que parecer o quê? 16. Mas eu quero m. Então, você vai pensar, quem é que eu elevo ao quadrado e dá 16? Quem? Elevar ao quadrado não significa multiplicar ele 2 vezes? Então, quem você multiplica 2 vezes, não é 2 vezes ele, é ele vezes ele. Quem? E dá 16. Pensa um pouquinho. Não vai ser o 4, pessoal? Então, ó, m vai ser igual a 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Mas também pode ser o menos 4, pessoal. 4 ao quadrado é igual a 16. Porém, menos 4 ao quadrado também dá 16, pessoal. Lembrando, número negativo, quando você leva ao quadrado, fica positivo. Por isso que menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, nós encontramos 2 valores para o m. Então, diz que o m pode ser mais ou menos 4. Entenderam? E aqui, depois eu vou voltar aqui para fazer uma análise. Vamos ver se... E aqui... m mais 4 tem que dar 0. Então, olha, esse m mais 4 tem que dar 0. Observe que o m que está aqui é o mesmo m que está aqui.
E nós já concluímos que o m pode ser 4 positivo ou 4 negativo. Mas eu estou numa outra situação agora. Para que m mais 4 seja igual a 0, o m tem que ser quanto? Menos 4, certo? Menos 4 somado com 4 dá 0. Então, m tem que ser igual a menos 4. Olha, aqui também deu menos 4, aqui também deu menos 4. Então, menos 4 resolve meu problema aqui e resolve meu problema aqui. Agora, o mais 4, posso utilizá-lo? Aqui eu posso, mas aqui não. Porque se no lugar do m eu colocar 4, 4 mais 4 dá 8, e 8 não é igual a 0, então eles não ficariam iguais. Então, esse menos 4 não serve. Então, vou colocar aqui, o 4 não serve. m igual a 4, vou escrever aqui, ó, não serve. Entenderam? Ah, mas ele serve aqui. Sim, mas ele está aqui, ele está aqui. Então, ele tem que atender as duas situações. Aqui ele serve, mas aqui não. Então, eu não posso dizer que o m é 4. Porque se eu disser que o m é 4, 4 ao quadrado é 16, mas 4 mais 4 é 8. Então, eu não posso. Porque é m mais 4. M mais 4 daria 8. Tem que dar o quê? 0. Então, para m mais 4 ser igual a 0, o único valor que serve aqui é o menos 4. Então, qual que é o valor do m? Então, portanto, vou colocar aqui, ó, m tem que ser igual a menos 4. Esta é a resposta. Epa, menos 4. Deixa eu melhorar aqui. Portanto, esta é a resposta. M igual a menos 4. Essa é a resposta. 4 não serve. Tudo bem? É isso, pessoal. Aí vem a questão número 39. Deixa eu ver como ela é. Ok, ainda dá tempo para fazer 39 nesse vídeo aqui, que ela é meio tranquilo. Ó, o ponto P de coordenadas m-3 e 4 pertence, eu vou escrever assim, ao eixo y. Vou escrever por extenso, depois... Esse ponto, ele pertence ao eixo y, certo? Qual o valor do m? Muito bem. Gente, esse ponto, eu vou até pegar aqui o nosso da aula anterior. O eixo y não é esse aqui? Então, está dizendo que aquele ponto P, ele pertence, ele está em algum lugar do eixo y. Tá? Em algum lugar não, ó. Ele tem aqui a abscissa ordenada 4, ó. M-3 e 4. Significa que ele está aonde? Aqui. Aqui onde o I está, ó. Então, aqui vai estar o meu ponto P. Ele tem que estar no eixo Y, segundo o problema. E para que ele esteja no eixo Y, a abscissa tem que ser o quê? 0, pessoal. Qual é a abscissa dele? 0. Lembrado desse fato? Todo ponto que está no eixo Y, que pertence ao eixo Y, tem abscissa 0. Significa, então, que esse m-3 tem que ser igual a 0. E para que isso aconteça, o m tem que ser o quê? 3. Simples assim. Sim, ó. 3 menos 3, 0. E sendo a abscissa 0, então o ponto P pertence ao eixo Y. É só isto, é só fazer essa interpretação. Por isso, trabalhamos bastante o sistema de coordenadas cartesianas. Tem que entendê-lo. Muito bem. Tranquilo? Vamos lá. 23. Bom, dá para a gente fazer, pessoal, a questão 40. Ainda tem espaço aqui de tempo. O ponto Q de coordenadas menos 2 e m ao quadrado menos 1 pertence ao eixo das abscissas. Qual o valor do m? Então, ele pertence ao eixo das abscissas. Agora é diferente. Ele pertence ao eixo das abscissas, ele está no eixo das abscissas. E qual é a abscissa dele? Ó? Menos 2. Então, onde é que está o ponto Q? Aqui no menos 2. Ó. Aqui está nosso ponto Q. Ok? Que conclusão que eu chego? Se ele é um ponto do eixo X,
acho que eu falei errado, né? Eu falei eixo Y. Se ele é um ponto do eixo X, ele pertence ao eixo X, tá aqui, ó, pertence ao eixo das abscissas, tá aqui. Ele pertence ao eixo das abscissas. Se ele pertence ao eixo das abscissas, então ele é um ponto do eixo X aqui, ó. Isso vai acontecer quando a ordenada for o quê? 0. Nem sobe, nem desce. Então a ordenada tem que ser 0. Então todo ponto que pertence ao eixo horizontal, ao eixo X, tem ordenada 0. Muito bem. Então aqui está definido. Significa que esse m ao quadrado menos 1 tem que dar 0. Senão o ponto Q não fica no eixo X, no eixo das abscissas. E aí, pessoal, dá para você fazer de cabeça isso aqui, que dá menos trabalho. O que você vai procurar? O valor do m. Então, quem é que você leva ao quadrado, tira 1 e dá 0? De quem que você tira 1 e dá 0? Esse m ao quadrado tem que ser o quê? 1. Ó. O m ao quadrado tem que ser igual a 1. Por quê? Porque 1 menos 1 é igual a 0. Então, isso aqui só vai ser verdade quando o m ao quadrado for 1. Entendeu? E quem que eu elevo ao quadrado dá 1? O 1 e o menos 1. Ó, 1 ao quadrado dá 1 e menos 1 ao quadrado também dá 1. Negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então são dois valores aqui. Por isso eu digo que m pode ser mais ou menos 1. Aqui sim servem os dois. Porque não tem que me preocupar com outra coisa, só tem ele ali. Então o m é mais ou menos 1. Quer ver? 1 ao quadrado dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Se a ordenada é 0, o ponto está no eixo das abscissas. Menos 1 ao quadrado é 1 e menos 1 é 0. Portanto, o problema pediu para eu calcular o valor do m. Está aí, encontramos o valor do m, resolvido o problema. Tá bom, pessoal? Eu volto com mais um vídeo, deve ser mais rápido o outro, que eu vou fazer mais uma questão ou duas, tá? Por causa da atividade avaliativa. É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Então, até a nossa próxima videoaula.